a gravar, eu espero que tudo dê certo. Vou compartilhar, tentar aqui compartilhar a tela, eu acho que agora eu vou compartilhar. Só para saber, todo mundo está me ouvindo, né? Não estou sozinho na sala. Todo mundo me escuta? Dá aquele joinha aí, a Camila. Sim, que bom. Está me escutando, o sinal está chegando legal, então tá bom. Acho que agora eu vou compartilhar. Legal, então todo mundo me ouvindo, bacana. Deixa eu fechar o chat aqui. Vamos ver se vai compartilhar. Esse Skype é uma benção, ele não compartilha. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, irmão. Gente, o abençoado não está querendo compartilhar. Não sei porquê, estou apertando aqui no compartilhar a tela, mas ele não está indo. Alguém tem alguma sugestão que possa passar ao professor aqui, que às vezes fica preso aqui na tecnologia? Galera, ele, infelizmente ele não está compartilhando a tela aqui, não sei porquê. Eu vou colocar os slides aqui, vai ficar gravado, tudo bem? Quem tiver alguma pergunta, manda aí a pergunta, conforme eu for falando, vocês vão acompanhando as páginas aí. Que pena que ele não está gravando. Vocês não estão vendo a minha tela não, né? Não estão vendo os slides não, né? Alguém pode me ajudar só para responder aí? Não, né? Não está vendo, né? Não. Eu não sei. Agora acho que vai. Agora foi. Foi. Vai. Vai, irmão. Não, né? Me ajuda aí, irmão. Agora foi. Agora foi. Agora vocês vão ver. Todo mundo tá vendo o chatzinho aí, né? E aí, legal. Vamos lá, gente. Brasil Colônia, Sociedade Mineira. Quando a gente fala da Sociedade Mineira, nós estamos falando no período que nós efetuamos a extração de ouro e diamante no interior do país, tudo bem? Nós estamos falando, então, dessa estrutura que nós temos no interior do país, nessa pintura que vocês estão vendo aqui do lado, e que gerou, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, né? Outrora chamada também de Vila Rica, né? Onde você tem hoje essa cidade histórica ainda construída e que expressa muito bem o que foi esse período da sociedade mineradora brasileira. Um período marcante, importante, um período em que a colônia brasileira se tornou riquíssima, a colônia brasileira foi a principal colônia portuguesa, e esse momento da descoberta do ouro foi talvez o momento mais esperado pelos portugueses, porque até então os portugueses desejavam fazer como os espanhóis, né? Ter
jazidas de ouro e prata, minerais preciosos, para que pudessem enriquecer os seus cofres, conforme era a política do mercantilismo. Lembrem sempre, tá? A política do mercantilismo é a política de acumulação plena, acumulação total de capitais. Então, como nós temos aqui, ó, esse primeiro gráfico que vocês estão todos vendo aí, se tiver pergunta, manda no chat, tá, gente? Como eu estou aqui com a tela, de repente eu possa perder. Se alguém falar, ou abre o microfone e dá aquela falada. Professor, aí a gente vai atendendo aí. Vamos lá. Então, Portugal enfrentava problemas econômicos. Lembremos que Portugal não coloniza o Brasil nos primeiros anos da sua descoberta. O Brasil é descoberto em 1500 e o Brasil vai ficar 30 anos sem ter uma exploração efetiva, sem ter uma exploração mais dinâmica. Por quê? Porque a região das Índias era o local mais importante de Portugal. A famosa Rota das Pimentas, né? A Rota das Pimentas levava um lucro muito maior do que o Brasil poderia, em tese, dar naquele momento, uma vez que não se havia descoberto no território brasileiro metais preciosos. Você não descobriu ouro, você não descobriu prata, tudo isso estava literalmente fora dos domínios de Portugal. Então, Portugal se volta para as regiões da África, sua possessão na Índia também. O problema é que, com o tempo, Portugal vai perdendo essas possessões, tanto na Índia quanto também na África. E aí o Portugal vai começar a incentivar, né, como a gente estudou antes da quarentena, o Portugal vai começar a incentivar o processo açucareiro no Brasil. Então, as primeiras colônias, né, a colônia de São Vicente, 1532, depois a capitania de Pernambuco, vão estar todos presos, né, dentro da condição açucareira, os primeiros engenhos, toda a produção de açúcar que vai ser realizada no Brasil. Lembremos que o Portugal não tinha dinheiro para investir no engenho, porque era uma tecnologia cara, então Portugal vai começar a partilhar o engenho com a Holanda, né, ou os Países Baixos. Porém, a Holanda estava numa guerra, a famosa Guerra dos 80 anos, com a Espanha. A Holanda era um domínio espanhol. Quando a Holanda consegue soltar-se do domínio espanhol, né, nós vamos ter a famosa União Ibérica, né, 40 anos entre Portugal e Espanha. Espanha, que domina Portugal, vai proibir que o Brasil tenha algum tipo de contato com os holandeses. E aí a Holanda vai tomar, então, Olinda e Recife, lá no Pernambuco, e vai fazer, então, o famoso Brasil holandês, né, que nós vimos também. Quando os holandeses são expulsos do território brasileiro, lembrando que eu só estou aqui pincelando o que já vimos, tá? Quando Portugal é expulso do Brasil, né, quando os holandeses são expulsos do Brasil pelos portugueses, eles vão levar a sua produção para as Antilhas. E aí essa concorrência com o açúcar das Antilhas leva o açúcar brasileiro ou a economia açucareira brasileira a entrar em colapso, porque o açúcar das Antilhas vai ser um açúcar de melhor qualidade e um preço inferior ao açúcar brasileiro, uma vez que os holandeses vão vender direto, não há atravessadores aqui, né? Então, por exemplo, o açúcar sai com o preço do Brasil, vai para Portugal, em Portugal é colocado um peso maior e é vendido para a Europa, então, com um preço um pouco maior. Isso não acontece com o açúcar das Antilhas, por isso que o açúcar brasileiro ou a economia açucareira brasileira acaba entrando em crise, essa crise econômica que temos aqui. Então, a coroa passou a estimular a procura de metais preciosos. Também falei isso com vocês no bimestre passado, vamos tratar assim, bimestre passado, né, no material passado. Então, quais são as duas formas que a coroa começa a incentivar a procura de metais preciosos? As entradas, e aí lembremos que as entradas são expedições oficiais de exploração, ou seja, o Estado português patrocina homens,
os famosos bandeirantes a entrarem para o interior, e nós temos as bandeiras. Qual é a diferença entre uma e a outra? Essa é financiada pela coroa, essa é financiada pela iniciativa privada, ou pelos senhores dos engenhos, ou pelos barões. Então, as duas são expedições armadas para o interior do território brasileiro, que tinha o objetivo do quê? Buscar indígenas para a escravização. Então, eles iam atrás de tribos que haviam ido para o interior para escravizar, combater as revoltas indígenas também, grupos indígenas eram contrários, destruição de quilombos. Professor, o que é um quilombo? Quilombo era uma área de escravos fugidos. Então, esses escravos conseguiam fugir dos seus senhores e formavam pequenas comunidades, comunidades ainda um tanto tribais, nas quais, então, recebiam diversos outros escravos que tentavam fugir do domínio dos seus senhores. Então, os bandeirantes tinham o objetivo também de destruir esses quilombos e, por último, aqui, procurar metais preciosos. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Joinha aí, manda um joinha. Todo mundo está entendendo? Todo mundo relembrou? Posso seguir? Ninguém falou nada? Todo mundo aí comigo, me acompanhando? Sim? Alô, alô. Aí, estamos dando joinha aqui. Beleza, seguindo então. Vamos seguir então. Seguindo a nossa aula, deixa eu pegar aqui. Aí, seguindo a nossa aula, vamos lá. Então, a página de número 5 do material de vocês, o processo de expansão para o interior do país, os exploradores partiam para o interior do país em busca de indígenas, que eu acabei de falar, e apesar dessa busca, eles vão encontrar uma coisinha que nós chamamos de drogas do sertão. Página de número 5, lá no finalzinho da página de número 5, vocês podem grifar aí o último parágrafo, tá? O último parágrafo é importante e do lado está explicando o que são as drogas do sertão. As drogas do sertão eram especiarias como urucum, castanha do Pará, guaraná, pau-rosa, pau-cravo, canela, cravo, eram empregadas na fabricação de ungüentos. Ungüentos eram como pastas, né? Pensa numa pasta aí, tá? Ungüentos e outros tipos de medicamentos, além de servirem de tempero e também para extração de óleos utilizados na fabricação de perfumes e cremes. Por isso recebem essa expressão de drogas do sertão, tá? Não é que eram alucinógenos, mas que serviam desde fazer medicamentos, pastas, pomadas, ungüentos, ou até mesmo algum outro medicamento mais líquido. E, por fim, também você tinha especiarias tanto para a alimentação quanto também para a produção de perfumes. Isso, logicamente, vão descobrir lá no interior do Amazonas, né? Se você olhar aqui. Quem vai fazer essas descobertas? Por exemplo, em 1637, Paulo Teixeira vai conduzir uma primeira expedição pela bacia do rio Amazonas e que vai marcar, então, essa ação desses produtos, dessa comercialização desses produtos que vão ser até importantes. Logicamente que, diferente, eles não são cultivados, eles são coletados. Então, é um ponto importante de destacarmos aqui, né? Você vai coletar esse tipo de produto até então. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui são as primeiras entradas e bandeiras que nós vamos ter aqui, né? O bandeirante, ele contava com um grupo muito heterogêneo, tudo bem? O próprio bandeirante, geralmente, ele era mestiço, ou seja, filho de português, indígena e assim por diante. Então, ele tinha uma certa habilidade, ele dispunha de uma certa habilidade no interior do território. Poderiam ter bandeirantes que eram portugueses? Sim, nós temos muitos portugueses, mas que também eles vão se agregar com muitos, eles vão se agregar com muitos mestiços, né? Os mestiços aqui vão ter um papel extremamente importante nesse processo de adensamento para o interior do território.
Então, era um grupo bem heterogêneo, né? Era um grupo bem diferente, bem formado, para que se pudesse fazer essa incursão ao interior. Então, nós estamos vendo aqui, né, ó, a vermelhinho, nós temos aqui, ó, apressamento de indígenas, então, tá vendo, ó? E aqui você tem alguns deles, ó, Antônio Raposo Tavares, né? Que vai ser a rodovia Raposo Tavares e tudo mais. Então, nós temos várias entradas aqui. Ó. Uma entrada importante até o Amazonas é do próprio Raposo Tavares. Ó. Essa 1 aqui, ó, ele vai seguir. Olha o tanto do território que ele segue aqui. Mas o que nos importa é essa parte interior aqui, tá? Ó, Vila Rica, que vai chegar aqui, que depois a gente vai voltar a falar um pouco mais. Seguindo o nosso conteúdo aqui, vamos lá. Nós temos, então, esse momento apesar de os portugueses procuraram ouro em diversas partes do Brasil, durante, né, vou até marcar aqui para vocês, ó, durante os séculos 16 e 17, encontraram pequenas quantidades em cidades como Curitiba, Paranaguá e Jaraguá, tudo aqui em São Paulo. Foram então descobertas, Jaraguá em São Paulo, não tudo em São Paulo, né, mas Jaraguá em São Paulo. Foram então a descoberta das minas na região central do Brasil, em Minas Gerais, que vão fornecer as riquezas que tanto Portugal esperou encontrar para seguir o caminho das Américas espanholas aqui. Podem virar a página, por favor, do material de vocês. Vão lá para a página de número 6. Na página de número 6, lá em cima, vocês podem marcar os 2 primeiros parágrafos, que é bem isso aqui que nós estamos falando. Então, o que é importante? Ao momento que você descobriu ouro, essa notícia não vai ficar parada. Por mais que os bandeirantes que descobriram esses ouros quiseram manter aquilo em segredo, essa notícia do encontro de ouro, de metais preciosos, espalhou pela colônia de maneira muito rápida, porque assim, o ouro era aquele produto que enriquearia você da noite para o dia. Então, da noite para o dia, você se tornaria, então, todos os seus desejos aí, aventureiros de riqueza, acabavam se concentrando aí. Então, muitas pessoas, quando ouviram falar do ouro, passaram a migrar, né? Uma migração tanto interna quanto uma migração externa. Virão para o Brasil muitos portugueses também. E isso vai ser característico dessa região, que vai ter um grande adensamento populacional, né? Então aqui, ó, e aqui é outro ponto importante, né? Essa migração, ela vai abranger indivíduos de diversas camadas sociais. O que quer dizer isso, professor? Ricos, pobres, até mesmo escravos alforriados, eles vão ver nessa nova dinâmica a possibilidade que era a possibilidade do enricamento, né? De você se tornar rico, de você conseguir aí riquezas, e aí vai para lá, todo mundo vai correr para aquela região, né? E essa aqui está no mapinha, isso também está no livro de vocês, na página 6, né? Está até melhor na página 6, mas vocês podem reparar que você vai ter aí adensamentos, né? A própria Vila Real, né? E depois também o Arraial de Tijuco, né? Que vão ser o adensamento desses locais aqui. Um segundo fluxo muito importante também na formação da cultura nacional vai ser a imigração africana, que nós já vemos discutindo bastante. E os principais negros africanos que vão vir ao Brasil serão os povos de Gana e da Nigéria, né? O que nós estudamos lá no primeiro ano, né? O povo banto, né? Também virá muito para o Brasil, né? Não só ganeses e nigerianos, mas o povo banto virá para o Brasil. E nós temos, então, ainda meados aí de 1775, né, uma representatividade muito grande, ou seja,
os escravizados representavam 1/5 de toda a população que estava em Minas Gerais. Ou seja, uma população que saltou aí em torno de 3.000 a 300.000 habitantes, 20% disso, ou seja, 1/5 de tudo isso daqui, eram negros africanos, ou seja, uma soma aí de 60.000 escravizados. Olha aí, gente, pensa o tamanho dessa estrutura aí, quanto você precisava de mão de obra escrava para manter-se no poder, tá? Vou perguntar mais uma vez, tudo bem aí? Manda um joinha, se tiver tudo bem. Se alguém tem alguma pergunta, momento da gente abrir aqui, perguntas? Me acompanham? Alô? Ah, joia, apareceu joinhas aí. Fico tão feliz quando vocês dão joinha para mim, né? A Camille está digitando. Vamos lá, vamos esperar a Camille e o Vitor digitando. Fala. O Vitor colocou uma carinha de feliz aqui. Feliz, mas não está tão feliz assim. Camille. Aguardando. Isso. Professor, com a descoberta do ouro, outros países não tiveram interesse no Brasil? O que a gente tem no Brasil até então, Camille, era o seguinte, a colônia ela passa a ser muito mais bem concentrada. Lembremos que nós temos duas investidas, né? Vamos dizer que essas duas investidas no final eram 4. Duas francesas, uma do Rio de Janeiro e uma lá em São Luís, no Maranhão. Lembremos disso, a primeira investida, né? A França Antártica e a França Equinocial. Nós tivemos depois 2 entradas holandesas. E a entrada holandesa foi a mais significativa, foi a entrada do Recife. O que acontece com o ouro? Apesar de você não ter países tentando disputar o ouro diretamente com Portugal, isso não quer dizer que eles não traficavam ouro. O que ficou muito comum foi o tráfico de ouro. Tá? E aí o pessoal fazia meios de comercializar com outros países, traficando, né? Não passando pela estrutura de fiscalização portuguesa, que daqui a pouco a gente vai ver. Um outro ponto importante é dizer da pirataria. Lembremos a pirataria, né? E a Inglaterra vai praticar isso, principalmente uma pirataria mais estatal, que vão ser os corsários. Quem lembra aí das histórias do Pirata do Caribe, né? As histórias aí de Jack Sparrow e tudo mais, vê um pouquinho disso daí, que é as ideias dos corsários. Então, a Inglaterra vai financiar piratas para saquear essas riquezas, tanto espanholas quanto portuguesas, e parte desse ouro vai ficar para a coroa inglesa. Então, eles faziam outros meios e outros mecanismos para dominar esse ouro, né, que era de interesse geral. Tudo bem? Beleza? Alguém mais pergunta aí? Dá um joinha, senão eu vou seguir. Alô, a Camila está perguntando. Beleza, vamos lá. Então, vamos seguir aqui ainda os nossos slides. Então, a economia mineira, ainda na página de número 6, vocês podem, galera, marcar os 2 últimos parágrafos, tá? Na página de número 6, podem marcar os 2 últimos parágrafos. Em 1702, e o ouro era explorado. Então, vamos lá. Os bandeirantes vão descobrir ouro na região do Rio das Velhas, né, por volta ainda do século XVII, né, 1695, e a partir daí começa uma ocupação sistemática daquilo que vai ficar conhecido como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Tá? Então você começa esse processo aí. E aí iniciou-se um processo de urbanização. Coisa que o professor Marcelo já ensinou vocês, né? Professor, urbanização é o processo quando você tem mais gente morando na cidade do que no campo. Isso mesmo, parabéns aí para quem respondeu isso. Então você tem o quê? Um adensamento de pessoas, que é lógico, gente, essas pessoas vão
vão ver na possibilidade de você encontrar ouro, essa riqueza, essa ascensão social, esse momento aí que vai ser único e um momento que vai ser totalmente maravilhoso para quem conseguir isso. Então, essa urbanização vai ficar muito grande, principalmente em Minas Gerais. Né? Nós vamos ter cidades, como eu já citei, Vila Rica, né, Sabará, várias outras cidades que vão surgindo, né, nesse caminho do ouro aí também. Aí nós temos o grande afluxo de pessoas, ou seja, essa região agora é uma região de atração, as pessoas estão vindo para lá, e como vão de maneira muito desordenada para aquela região, o que vai acontecer nos primeiros anos? Escassez de gêneros alimentícios, gerando uma grave crise de fome. Porque quem vai para as minas vai estar preocupado em plantar? Vai estar preocupado em comercializar? Não, eu quero descobrir ouro. E aí que é um ponto importante. Como uma atividade chama a atenção de outra atividade. Como não tinha quem suprisse essas necessidades de alimento naquele primeiro momento, porque todos estavam em busca de ouro, com o tempo, o que o pessoal foi começando a fazer? Alguns passaram a cultivar roças, né, para subsistência, e começou a surgir outras atividades econômicas ali, principalmente o comércio. Então, o comércio passa na cidade a ter uma atividade muito importante. Mais para frente a gente vai ver que, por exemplo, o que estava no meio da cidade? Todo mundo que vai para o interior sabe disso, né? No meio da cidade, lá no meio da cidade, nós temos uma igreja, né? E o pessoal fica lá no meio, na praça da cidade. E aí, em torno da praça da cidade, vai começar a surgir as primeiras casas, essas primeiras casas vão fazendo comércio, e aí vai se expandindo a outras ruas, e aí vai crescendo a cidade. E esse comércio vai ser muito importante, uma vez que você não vai ficar trazendo de fora produtos, sejam de necessidade básica, alimentos, seja escravos, que aí já é um comércio mais refinado, até mesmo artigos como ferramentas, artigos como instrumentos, para que você pudesse ocupar, então, as lavras. Seguindo aqui para nós, logicamente que a coroa, quando soube disso, rapidamente organizou um sistema de exploração. Primeiro, distribuição de datas. O que eram as datas? As datas são as minas, tá? Que geralmente eram distribuídas, logicamente privilegiando. A data era dividida em alguns casos em até 3 partes. Tá? Você pegava uma mina, alguém descobriu uma mina aí, né? Pensemos, nossa, minha bolinha ficou boa, né? Pensa aí numa mina que você descobriu. Então, um pedaço dessa mina ficava para a coroa, outro pedaço ficava para alguém mais rico da região, e um terceiro pedaço ficava, então, para a pessoa que houvesse descoberto a mina, e aí ele ia explorar essa mina. Ah, professor, então tudo que ele conseguir era dele aqui nessa mina? Não é bem assim. Porque em 1702, Portugal cria a Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas? Era um órgão que era responsável por cobrar tributos, tá? Policiamento e justiça social. Ou seja, era meio que um governo geral, mas um governo geral particular. Era um governo que ficava diretamente ligado em Minas Gerais, logicamente que era um português privilegiado, né, um donatário privilegiado, alguém de muito prestígio em Portugal, que vinha para tomar conta dela. Na Intendência das Minas, então, o ouro era explorado à beira dos rios, a princípio, né, chamado então ouro de aluvião, era aqueles pedaços de metais preciosos misturados no cascalho. E depois esse ouro passou a ser explorado em Minas mesmo, né, nas cavernas aí. O pessoal começou
fazer buracos em minas. Isso lembra da geografia, lembra do que o professor Marcelo já ensinou de geografia brasileira, quando ele fala dos planaltos ali da região de Minas Gerais, que era um território mais antigo, com grandes possibilidades de ouro. Aí o que acontece? A Intendência das Minas cobrava 1/5 de todo metal precioso que você encontrasse ali. Tudo bem? Ó, 20%. Olha que absurdo. E aqui era só cobrança de impostos. Além de tomar as minas, né, metade das minas, uma parte do que você produzia, ou seja, 20% de tudo que você produzisse, era diretamente ligado para eles. Tá? Isso se chamava de captação, né, cobrança de impostos. Perdão, você também tinha a captação, que era uma segunda forma de cobrança de impostos, e você tinha a derrama, que eu vou explicar. A derrama daqui a pouco eu explico para vocês. Mas a captação também, além de você pagar 1/5, se cobrava um imposto por cabeça de escravos. Não é à toa, gente, não é à toa, deixa eu voltar aqui, não é à toa que a Minas Gerais depois vai ser o grande momento dos inconfidentes. Não é à toa que você vai ter uma revolta em Minas Gerais, porque as cobranças feitas eram abusivas e essas cobranças vão descontentando aquela elite que vai se originando na região. Tudo bem até aqui? Perguntas, galera do bem? Alguém está perguntando? Posso prosseguir? Manda um joinha aí ou manda a pergunta. Tudo bem? Vou seguir então. O pessoal está digitando. Vamos ver se é pergunta. Enquanto o pessoal está digitando aqui, galera, página 7. Virem para a página 7. Na página 7, vocês podem marcar o segundo e terceiro parágrafo. Vamos lá. O Lucas. Sobre os impostos sobre o ouro. Tá, pode falar aí. Desculpa, marca aí o segundo, a Intendência das Minas, a coroa portuguesa, tá? E em 1750. Pode marcar esses 3 parágrafos aí. Estou esperando. Vamos lá, Lia. Professor, eu não entendi a parte das intendências das minas. Beleza, vamos lá. Deixa eu voltar aqui enquanto o Lucas vai digitando a dele ali. O que era a Intendência das Minas? A Intendência das Minas era um órgão, né, uma instituição, um órgão responsável pela cobrança dos tributos do policiamento e da justiça social. Pensa que ele fosse uma mini prefeitura, tudo bem? Era literalmente um órgão ligado direto à coroa portuguesa, que faria o quê? Eu preciso cobrar impostos, eu preciso manter a ordem do lugar e eu preciso julgar disputas. Porque o pessoal vai disputar. Você acha que não vai disputar? Ah, essa mina é minha, não, esse território é meu. Então, a Intendência das Minas, basicamente, era esse órgão de controle, era esse órgão de fiscalização. E entre as atribuições das minas, estava a cobrança de impostos que eu já citei para vocês. Entre eles, nós temos o quinto, que era o quê? 20% de tudo que você produzisse deveria ser dado, né? Tudo, você produziu aí, sei lá, 100 quilos, desses 100 quilos aqui, 20%, ou seja, 20 quilos, né, de ouro deveria ser levado diretamente para Portugal. Tudo bem? Então, isso é a Intendência das Minas. Era um imposto, sim. Na realidade, a Intendência das Minas era um órgão que cobrava impostos. Lucas, esse 20% de imposto tem relação com a frase quinto dos infernos. Isso mesmo. Aí surge essa frase, o quinto dos infernos, que era você pagar, você era obrigado a pagar esse tributo abusivo, que o pessoal chamava de tributo extremamente abusivo.
Isso mesmo, Lucas. É uma das expressões que acabam sendo abrasileiradas. Tudo bem? Então, nós temos aqui um outro imposto que vocês podem ver, é a captação, que eu acabei de citar para vocês, era cobrado um imposto por cada cabeça de escravos acima de 12 anos. Eu daqui a pouco volto na derrama, segura aí a derrama. 1725, a coroa então vai instalar a primeira casa de fundição. Professor, para que casa de fundição? O que é a casa de fundição? Lembremos que a casa de fundição era aquele departamento no qual o ouro era trazido, ou seja, as pedras de ouro eram trazidas diretamente e nela se derretia. Por que Portugal faz isso? Monopoliza. Para que não houvesse tráfico, tudo bem? Para que não houvesse contrabando, para que o ouro pudesse ser totalmente fiscalizado e os impostos cobrados. Então, Portugal criou o quê? A casa de fundição, onde o ouro seria fundido, tributado e transformado em barra. Então, a pessoa era obrigada a levar em um só lugar o ouro, esse ouro era derretido, depois de derretido, o cara já quebrava ali metade, aqueles 20%, já retirava os 20% e é transformado em barras, que daqui a pouco eu vou mostrar as barrinhas para vocês. Ó, elas aqui, ó, tá vendo? Aqui eram as barras de ouro que eram feitas. Né? Era cunhada, você tinha todo aqui um cunhamento, esse cunhamento era para dizer que já tinha se passado pela casa de fundição. Repare, ó, tem até a data aqui, ó, tá vendo? Ó, 1796 eram todos os códigos dados e deixados aí também. Em 1750, a quantidade de ouro começa a cair, né, começa a diminuir. Dois motivos, né, nós podemos dizer aqui, entre eles, o primeiro motivo e o mais importante é o esgotamento das minas, ou seja, as minas brasileiras não eram tão ricas, nós não tínhamos grandes veios de ouro, e o segundo motivo também era o contrabando. Tá? O contrabando foi uma atividade, milhões e milhões de toneladas de ouro foram contrabandeadas do Brasil sem que as autoridades portuguesas percebessem. Aí, logicamente, que eles vão perceber, tem alguma coisa errada. Entre o erro estava o contrabando, né? Então, para coibir o contrabando, eles vão estabelecer uma taxa anual chamada, né, a taxa anual de 1.500 quilos de ouro ou 100 arrobas. Tudo bem? Se vocês ouvirem essa expressão, 100 arrobas, era uma outra forma de imposto também dado por Portugal na tentativa de manter os seus lucros altos com a exploração do ouro. Não satisfeito com isso, né? Porque assim, apesar da taxa anual, o contrabando continua, né? Aqui, uma expressão cidada do contrabando está aqui, Santo do Pau Oco. O que eles faziam? Faziam imagens, dentro da imagem, a imagem era oca, e eles colocavam o pó do ouro, pedaços de ouro, dentro dessas imagens, e aí eles exportavam essas imagens para a Europa, ou seja, para outros lugares do mundo, sem que Portugal soubesse ou que fosse tributado os 20% aí. Alguém pode estar pensando ou até mesmo perguntando, professor, o que aconteceria se alguém fosse pego contrabandeando? Uma boa pergunta, quem pensou nisso daí. Eu sei que a aula já acabou, o sinal está batendo, mas eu termino explicando isso daqui. Essa pessoa que acabasse sendo presa contrabandeando ouro, ela perderia a sua data, né? Ou seja, sua mina era passado para outro e também poderia até perder a sua vida, né? Era a pena máxima era dada a ela, ou seja, a pena de morte, enforcamento. E aí, Portugal, beleza? Acho que vocês entenderam, tá? E aí, Portugal vai decretar mais um imposto, que era a tão famigerada derrama. O que era a derrama? Você não conseguiu arrecadar o total de 1.500 toneladas por ano. O governo, então,
cobrava todos esses impostos atrasados de uma vez só. E aí pegava o que você tivesse em casa de precioso, pegava moeda, pegava dinheiro, não interessa. Você tinha que pagar e chegar naquela quantidade estabelecida de 1.500 quilos de ouro para Portugal. Beleza, gente? Perguntinhas? Perguntinhas? Não tem perguntas? Tá? Então, só para a gente fechar essa aula aqui, ó, criação, então, da Intendência das Minas, Casa de Fundição, evitar o contrabando e a burla do fisco, política tributária muito rígida, cobrança do quinto, 20%, cobrança dos 1.500 quilos, ou sem arrobas, e a decretação da derrama, né, impostos atrasados. Isso vai gerar o quê? Manifestações e revoltas. Eu vou citar 2 manifestações para a gente fechar aqui, e aí depois a gente volta para falar da sociedade mineira aqui, que vai ficar muito em cima, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Revoltas, a primeira revolta que nós tivemos, a revolta dos Emboabas, que foi a revolta ou conflito dos Emboabas. Quando os paulistas descobriram o ouro, eles não queriam que outros viessem tomar essas minas ou disputar com eles a mineração. Principalmente portugueses, a qual eles apelidaram de Emboabas, tá? Essa expressão era dada aos portugueses. Só que não tinha jeito, né? Os paulistas que exigiam esse exclusivismo, não dava para ter esse exclusivismo, né? E aí começa um conflito direto entre portugueses e os paulistas bandeirantes. Quais foram os resultados desse conflito? A derrota dos paulistas e a sua expulsão de Minas, das Minas Gerais, a criação, então, da capitania de São Paulo, né? São Paulo vai se tornar uma capitania, e também da capitania de Minas de Ouro, Minas Gerais também. E os paulistas vão avançar para o interior do país, tentando buscar novas jazidas, né? Mato Grosso e Goiás. E que vai acabar ampliando o território brasileiro e descobrindo metais preciosos. Aqui tem 2 imagens da Guerra dos Emboabas, tá? 2 imagens aqui. Aqui, ó, uma data, tá? Aqui é uma data, uma lavra de ouro, para que vocês pudessem entender um pouquinho mais aí, tá? Ouro de aluvião, essas datas feitas aí. E a outra revolta, a revolta de Vila Rica, repare, 10 anos depois, tá? Com a instalação da casa de fundição, que eu acabei de falar para vocês, né? Que explorava os 20%, que era a ideia de ampliar o controle sobre as minas e cobrar o quinto. Os colonos, então, liderados por Filipe dos Santos, vão se revoltar contra a Intendência das Minas e a Casa de Fundição. Os rebeldes vão publicar um documento no qual eles vão denunciar corrupção, né, desse órgão, né, porque também havia aí, né, Brasil é Brasil, toma-se um toma lá da cá, e uma revolta, né? O Filipe dos Santos aqui, ele vai promover uma revolta, isso vai gerar, então, uma contrarresposta do governo, né, da capitania das Minas Gerais, né, mais tarde, capitania das Minas Gerais, que vai, então, prender os rebeldes e Filipe dos Santos vai ser executado, enforcado em praça pública, né, para não mais ter outros revoltosos, né? Aqui é uma arte, né? Provavelmente esse aqui sendo Felipe dos Santos em Vila Rica. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Perguntas? Quando vai mandar esses slides? É uma boa pergunta. Eu preciso mandar eles. E o pior é que eu preciso de um e-mail aí. Aqui, ó, por gentileza. Douglas Luterano, @ outlook.com. Esse é o meu Skype, tá, gente? Esse aí é o meu Skype.
douglasluterano@outlook.com, e também o meu e-mail. Manda uma lembrança no Skype para mim e coloca um e-mail para que eu possa mandar para alguém e esse alguém multiplicar para todos. Porque se eu tiver que mandar esse e-mail para todo mundo, vai ficar meio difícil. Então, aquilo que eu sempre disse para vocês, manda o e-mail da sala, tá? O e-mail que todo mundo tem acesso, né? Professor, se quiser, você pode mandar. Então, beleza, gente, pode colocar, bota aí, ou da Camille, bota o e-mail da sala, me lembra aí desse e-mail, que aí eu vou colocar e mando para você esses slides. Professor, os mapas conceituais são no e-mail do Outlook. Isso, Camille. Tá? Ó, gente, os mapas conceituais podem mandar nesse e-mail do Outlook, tá? Esse e-mail é só para o luterano. Então eu vou pegar e vou dar as notas a partir dali. Então digitaliza lá o e-mail desse Outlook, né? A gente já conversou, né? Digitaliza e manda para mim. Tá bom, gente? Já estourei o tempo, até bastante. Daqui a pouco vocês têm mais aula. Muito bom sempre estar com vocês. Obrigado nessa manhã proveitosa. Vou marcar aqui. Deixa eu até copiar e colar isso aqui. Não consigo copiar. Ctrl+C, vou gravar aqui. Então, gente, tenham um bom dia. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Um beijão para todo mundo aí. E a gente se encontra na próxima aula aí, se Deus quiser. Tá bom, gente? Boa semana. Vamos saindo aí que vocês tenham uma próxima aula. Tudo de bom. Boa semana para vocês aqui, tá?